Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Conectados na Bíblia. Meu nome é Kelly Cristina, sou educadora cristã e eu quero te convidar a meditar na Palavra de Deus por meio do nosso podcast. Vamos lá? Então, você que está chegando no nosso canal hoje, nós estamos no 6º dia do nosso desafio de ler os evangelhos em 7 dias. Então, você que está chegando, trata-se de, na verdade, eu estou fazendo a leitura de um livro que se chama Através da Bíblia, onde tem uma série de estudos por livros da Bíblia, e ele vai explicando o motivo, o autor, quem foi escrito, o conteúdo e a organização. Então, se você gosta da Bíblia dessa forma também, eu te convido a ler comigo e me ouvir, através da leitura desse texto. E aí eu vou fazendo uma interpretação dessas duas obras. Um do livro Através da Bíblia e o outro da Bíblia em esboço, certo? Então, hoje nós vamos continuar no Evangelho de João. No livro Através da Bíblia, o autor ele vai descrever para quem foi escrito o livro, certo? Vou começar a leitura aqui para você. Para a igreja em geral. O Evangelho de João foi escrito muitos anos depois dos outros evangelhos. Estes últimos, falando em termos gerais, contêm uma mensagem evangélica para os homens não espirituais. Eram os evangelhos missionários, depois de terem sido estabelecidas igrejas por meio das obras dos apóstolos. E veio uma petição dos cristãos em todas as partes que se lhes dessem uma declaração das verdades mais profundas do Evangelho. Para satisfazer a esse pedido, João escreveu o seu Evangelho. É evidente pelos seguintes fatos: é que este Evangelho foi primeiramente escrito para os cristãos. Ponto 1. As doutrinas contêm concernentes a alguns dos temas mais profundos do Evangelho. A preexistência de Cristo, sua encarnação, sua relação com o Pai, a pessoa e a obra do Espírito Santo indicam que foi para um povo espiritual. 2. O escritor presume que aqueles a quem escreve estão familiarizados com os outros 3 evangelhos, porque omite a maioria dos acontecimentos bem conhecidos na vida do Senhor, exceto, naturalmente, os que se relacionam com a paixão e a ressurreição, sem os quais nenhum evangelho poderia ser mais completo. Bom, eu acabei de ler o texto, sobre que o autor fala no livro Através da Bíblia. E aqui eu quero chamar a atenção para 2 pontos interessantes que ele colocou aqui no livro. Primeiro, que esse evangelho ele foi escrito depois dos outros 3 evangelhos. Lembrando que nós estamos falando o que são os livros sinóticos, que começam a história registrando toda a história da igreja, a história de Jesus na terra e assim por diante. Isso dá um outro podcast. Mas assim, o que eu quero chamar a atenção para você é que comumente a gente vê as pessoas dizendo para a gente estudar também o livro de João quando está num processo de classe de crescimento e assim por diante. Eu recomendo, inclusive, que você leia o livro de João com seus filhos. Isso vai ajudar também a você fazer essas idas e vindas no texto. Vale lembrar que João está escrevendo para a igreja em geral. Então, independente do seu tamanho, independente da sua faixa etária. Então, é interessante que é possível você dividir, ler o texto em geral e depois dividir em grupos de faixas etárias ou grupos etários que você consegue mergulhar conforme
aquela necessidade daquele grupo. Isso é muito importante quando a gente está estudando educação, a gente vê a importância de trabalhar diferentes conceitos em cada faixa etária. E eu vejo isso maravilhoso, porque até na Bíblia, né, Deus preparou pessoas como João para que pudessem também estar ensinando, evangelizando, né, de forma diretiva para essas pessoas. Então, eu considero isso muito importante. O outro ponto que eu quero trazer para vocês é a questão que mostra, quando a gente faz trabalhos missionários também, é muito comum alguns pastores eles indicarem a leitura do livro de João. E uma outra coisa também que eu quero trazer para você é que mostra, que ele coloca, que eu concordo aqui no texto, né, que ele é um livro de fato. Eu por muito tempo achava que era um livro escrito para pessoas não cristãs, né? E aqui o livro também ele está falando que era escrito para a igreja geral, mas também para aquelas pessoas que ainda não conheciam verdadeiramente, profundamente a palavra de Deus. Então, te convido a aprofundar a leitura do seu livro de João, viu? Bom, o segundo livro que eu quero ler com você é da chave bíblica, né, da Bíblia em esboço, né, que eu quero que Bíblia em esboço, você vai poder ver, ela é bem mais resumida. Então, aqui também ele está trazendo como o versículo-chave de João, o capítulo 21, versículo 31, que diz assim: "Este, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome." Então, aqui a gente vê o propósito que João, né, colocou nesse livro, e aqui ele já está relacionando esse autor, ele fala que menciona um outro nome de outro autor, né, para quem foi, para qual outro propósito que foi escrito o livro. Então, quero ler para você. Segundo os anciões das igrejas primitivas, foi escrito e publicado em Éfeso, a pedido do apóstolo André e dos bispos asiáticos, para conhecer certos erros que prevaleciam a respeito da divindade de Cristo. Isto é importante e digo de nota, a sua palavra-chave é crer. Neste Evangelho, Jesus Cristo é apresentado como aquele a quem devemos crer, nas epístolas de João como aquele a quem devemos amar, e no Apocalipse é aquele a quem devemos esperar. Devemos crer o quê? A divindade do Senhor Jesus. Então você pode ler o versículo depois novamente, o João 20, 31, que vai mencionar isso para você. Então quero dizer que esses dois livros aí se complementam, né? Então eu gostei muito dessa parte quando ele coloca qual é o versículo-chave, né? Então o que Deus falou muito comigo através desse evangelho é que eu posso aprender a crer e a testificar das obras do Senhor, e inclusive a conhecer o verdadeiro amor de Deus descrito no próprio João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e assim por diante. Eu te convido a meditar nesse versículo também. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa leitura, viu, meu amado? Bom, como eu já falei, te agradeço por você estar aqui comigo no canal Conectados na Bíblia. Peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, abençoe outras vidas através de uma mensagem tão maravilhosa que o Senhor já nos deixou. E agora nós temos o grande desafio, que é evangelizar, anunciar essas boas novas do Senhor. E eu quero, mais uma vez, reforçar com você que nós precisamos estar conectados na palavra. Então, eu quero que você curta o nosso canal, compartilhe esse podcast nas suas redes sociais e que você possa também ser um canal para que outras pessoas se conectem ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, viu?